Olá, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou a Patrícia Dias e eu espero que você esteja gostando bastante de todo o conteúdo que você está vendo por aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa mais específica, coloca aqui nos comentários, porque vai ser ótimo que eu faça um vídeo especialmente para você, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as sonecas. É uma dúvida que muitos pais têm, porque eles querem saber qual que é a importância da soneca, porque muitas vezes, dependendo ainda mais da idade da criança, se a criança não tem esse hábito, tirar a soneca é uma coisa um pouco complicada. E aí os pais perguntam: "Ah, mas realmente tem necessidade da soneca?" Sim, tem necessidade da soneca. Então eu já vou te dar uma dica. Se o seu filho tem mais ou menos aí até uns 5 anos, é bem provável que ele ainda precise tirar a soneca. E o que que é essa soneca? A soneca é aquele sono que ele tira durante a manhã, durante o dia. Por quê? Porque a criança, dependendo da idade que ela tem, ela não consegue ficar muito tempo acordada. Ela não é que nem a gente, que ela consegue ficar o dia inteiro acordado para depois ir lá e chegar no final do dia, chegar na hora de dormir e ter um sono tranquilo. Muitas vezes nós mesmos adultos, a gente percebe isso, que às vezes a gente até gostaria, a gente está tão cansada que a gente não dormiu o suficiente, que a gente gostaria de tirar aquela sonequinha, tirar aquele cochilinho ali depois do almoço, que é quando o nosso sistema digestivo está ali processando todo aquilo, né, a nossa alimentação, e aí dá aquela sonolência na gente. Principalmente se você acordou muito cedo e principalmente se você não teve uma noite muito boa. Para as crianças isso é ainda mais importante, porque conforme a idade dela, ela tem um tempo ideal para ela ficar acordada. Então é importante a gente pensar nisso. Quanto menor a criança, mais ela precisa dormir durante o dia. Conforme ela vai crescendo, o sono dela vai amadurecendo e aí ela consegue ficar mais tempo acordada. Ou seja, as sonecas começam a diminuir. Mas, para ficar uma coisa bem mais fácil de você entender por que que a soneca é tão importante, eu vou trazer aqui um exemplo, bem simples e bem prático, como deixa eu pegar aqui para você, o celular, certo? Uma coisa bem simples e bem prática, que vai ficar muito fácil de você entender. Então vamos lá, deixa eu só tirar aqui a minha pronto. Então, ó, vamos lá, se a gente olhar aqui no meu celular, por exemplo, agora ele tá deixa eu abrir e mostrar para vocês aqui. Ele tá com, ó, 60, deixa eu ver isso aqui, ó, tá com 62% de bateria, certo? 62%. O meu celular aqui ainda tá tranquilinho, ele não tá mostrando, né, não tá apitando, não tá nada. Mas conforme eu vou usando o meu celular durante o dia, o que que acontece? A minha bateria vai começar a diminuir, ainda mais dependendo do que eu for usar. Se eu for, por exemplo, no Instagram fazer stories, ou se eu for assistir stories, por exemplo, aí ele vai diminuir com uma rapidez muito maior. Ou seja, dependendo da atividade que você faz, que o seu filho faz aí durante o dia, essa bateria começa a acabar, tá. Então pensa, imagina aí no celular, essa bateria começa a acabar. O que que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o meu celular, que agora ele tá com a bateria ali branquinha, vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Essa bateria vai começar a ficar laranjinha, e depois dela, ela vai ficar vermelha. Quando ela chega no vermelho, quando ela começa a ficar laranja ou amarelo, eu não lembro mais agora, mas ela começa a ficar com essa corzinha ou laranja ou amarela, significa que, ó, a bateria já tá num nível que daqui a pouco você já não tá mais, né, você vai ter que pôr para carregar seu celular, porque ele não vai funcionar do jeito que ele deveria funcionar. E aí aparece para mim no meu celular, eu coloco para aparecer no modo de, né, de poupar energia, então ele aparece que tem pouca bateria, e aí eu coloco para poupar energia. Então eu começo a usar esse recurso. Com a criança, a gente não tem como fazer isso, certo? Então, quando a criança começa a entrar nessa luzinha laranja, nessa luzinha amarelinha do nosso celular, significa o quê? Ela começa a demonstrar dar sinais de cansaço. E aí, quais são esses sinais? Ela começa a mostrar que ela tá irritada, ela já começa a chorar, ela começa. Mas é aquele chorinho que não é aquele choro, né, tipo, constante. Aquele choro que, qualquer coisa dá uma irritadinha, dá uma choradinha, ela já não quer mais brincar. E aí você começa a perceber que ela tá ficando incomodada, ela tá ficando falando, mas nada agrada ela. Significa que ela tá nessa luzinha aí, tipo, é um sinal. É como se fosse o sinal ali do semáforo mesmo, amarelo, opa, espera aí, você tem que ter atenção. Você tem que ver se dá tempo de você passar ou não. É a mesma coisa. E é esse aviso que o nosso celular dá.
Quando a luzinha, se a gente não coloca o celular para carregar, quando chega nessa luzinha amarela, nessa luz laranja, que eu não lembro realmente de verdade se a luz fica laranja ou se ela fica amarela, significa que se eu não colocar para carregar, ela vai diminuir, certo? E aí vai chegar na luzinha vermelha. Quando o meu celular começa a mostrar que ele tá com aquela luzinha vermelha, significa que, ó, coloca para carregar logo, porque dependendo do que você for usar, não vai dar tempo. E aí a gente começa a ficar angustiado, não é verdade? Eu sei, porque hoje a gente é super dependente do celular. Eu trabalho com celular, eu dependo do celular para tudo, então eu sei como o celular é importante pra gente. E aí quando aquela luzinha começa a ficar vermelha, eu falo: "Meu Deus, preciso carregar". E aí, o que você faz? Você coloca o seu celular para carregar. Ou você coloca ele ali na tomada com o carregador normal, ou você tem um power bank, dependendo do lugar onde você estiver, ou você faz que nem uma amiga minha, que ela anda com o celular, com o carregador em qualquer lugar, e aí ela vai lá e coloca. E hoje em dia é muito mais fácil, né? Hoje em dia, você esquece o seu carregador, eu sou uma dessas, eu esqueço meu carregador. E muitas vezes eu saio com power bank, mas eu não saio com cabo. Mas hoje em dia tem vários lugares que você consegue colocar seu celular para carregar. Tem já a opção de você ter os cabos disponíveis, né? Então, às vezes você esquece o seu cabo, mas aí tem aquela opção de você colocar tem vários cabos, então tem para o iPhone, tem para o Android, tem para diversos modelos de celulares, então hoje em dia isso acaba facilitando. Mas é isso, quando chegar naquele sinal vermelhinho aqui, ou você carrega o celular, ou daqui a pouco a bateria vai acabar. E aí pra gente fazer, né, essa relação com o sono da criança, para você entender que quando a criança chega nesse momento, nessa fase do sinal vermelhinho, que significa põe essa criança para dormir, ela já vai começar o quê? Ela já vai estar muito estressada, porque significa que já passou do tempo dela dormir. Então, o sinal dela, né, quando ela começou a dar sinais de sono, é aquela luzinha ali que tá no laranjinho, amarelinho, que ela tá avisando, ó, preciso dormir. Se você não coloca o seu filho para dormir nesse momento, quando ela chegar na bateria, ali no limite da bateria, que é o vermelhinho, ela já vai começar a chorar. E aí vai ser aquele choro constante, vai ser aquele choro intenso. Vai ser aquele momento que muitas vezes você vai falar: "Ah, vou dar o peito, eu vou dar mamadeira, eu vou dar chupeta, eu vou dar cola, eu vou fazer de tudo", e a criança não consegue se controlar. Por quê? Porque já passou. E é aquele momento que a gente, né, fazendo de novo uma relação com o nosso celular, a gente começa a querer muitas vezes usar algumas coisas e o celular já, né, você deixa ele ali ligado, o meu, por exemplo, já começa ali no poupar energia, ele já desliga, ele já não consegue ficar muito tempo ligado, e aí às vezes você quer fazer alguma coisa, você quer assistir alguma coisa, você quer gravar alguma coisa, o celular já não tem essa bateria suficiente. Então, o que que a gente faz? A gente vai recarregar. Então, o que que a gente faz com a criança? Quando a gente percebe que está na hora dela dormir, a gente precisa ir lá e colocar ela para dormir. Para quê? Exatamente a mesma coisa que o celular, para recarregar as energias. Por quê? Porque se eu não carregar o meu celular, eu vou ficar com ele sem funcionar. Só que se eu não coloco uma criança para dormir, o que que vai acontecer? Ela vai ficar acordada, mas ela vai ficar cansada. E esse acúmulo de sono durante o dia só vai prejudicar cada vez mais as próximas sonecas, se essa criança fizer mais sonecas durante o dia, ou o sono da noite. Então é importante a gente sempre pensar nisso. Então pensa na sua criança, quando você pensar: "Mas será que está na hora dela dormir?", faz essa relação. Por que que a soneca é importante? Faz essa relação com o celular e a bateria. Então a gente precisa carregar essa energia da criança para depois, o nosso celular funcionar 100% ou a gente carrega que seja 50%, porque é isso, muitas vezes a criança não vai fazer uma soneca, né, o que ela deveria fazer, é um outro tema, mas ela vai dormir um pouquinho, ela vai conseguir carregar pelo menos um pouquinho de energia. Então, às vezes é aquilo, falar: "Tá bom, eu vou colocar ele para, eu tô no carro, enquanto eu tô indo para algum lugar, meu celular vai carregar". Ele não vai carregar 100%, mas ele vai carregar um pouquinho, o que significa que eu vou conseguir usar ele um pouco mais. A mesma coisa o seu filho. Mesmo que ele durma pouco, que ele faz uma soneca curta, mas pelo menos ele vai conseguir dormir um pouquinho. Essa soneca curta é suficiente? Não, muitas vezes não, mas isso é um tema para um outro vídeo, aí eu venho falar aqui depois sobre isso. Mas o que eu quis te mostrar nesse vídeo, e de uma forma bem didática, e fazer essa relação com o celular, é para você entender por que que você precisa fazer o seu filho dormir de tempos em tempos, dependendo da idade dele. Exatamente por causa disso. Tem um vídeo que eu coloquei aqui sobre janela de sono.
Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque lá eu falo um pouquinho sobre a janela de sono de cada criança, de cada faixa etária, porque isso muda praticamente a cada trimestre da criança. Isso muda porque é aquilo que eu falei, ela vai se desenvolvendo, o sono dela vai amadurecendo, e aí ela consegue ficar mais tempo acordada. Então, essa janela de sono, que é o período para essa criança ficar acordada, o ideal, o recomendado para ela ficar acordada naquela idade, é o tempo que ela aguenta. Então, seria o tempo da nossa bateria do celular. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar o link em algum lugar aqui, também vou deixar, mas eu também vou deixar na descrição, tá bom? Porque aí você consegue ir lá e assistir. E aí, pensa sempre nisso. Então, as sonecas são muito importantes. Eu vou gravar um próximo vídeo falando o que acontece para essa criança que faz essa soneca curta. Então, por que que não é suficiente só essa soneca curta para ela? A criança tem que fazer uma soneca boa, que a gente fala que é uma soneca boa, que é o quê? Que ela tem uma duração boa e que sejam quantidades boas. Então, a gente precisa pensar nisso. Mas o começo, um dos primeiros pontos é você entender qual que é a janela de sono do seu filho e você conseguir entender por que que a soneca é importante, por que que você precisa fazer o seu filho dormir quando essa bateria aí tá baixando. Quais são os sinais que você precisa aproveitar? Não espera chegar lá no limite da bateria do seu filho, assim como você não espera chegar no limite da bateria do seu celular. Então, esperou, chegou ali naquela luzinha, naquele limite ali, naquele meio termo, já coloca o seu filho para dormir, porque esse é o momento certo que você vai ver que vai ser mais fácil dele dormir, porque você está respeitando a janela de sono dele, e aí você vai fazer com que ele consiga recarregar essa energia. Então, sempre quando você pensar em soneca, pensa no seu celular e faça essa relação. Recarregar energia. O meu filho precisa tirar soneca para quê? Para recarregar aquela energia dele. Depois eu também vou fazer um vídeo, ó, já mais um vídeo aqui que eu já vou deixar aqui pronto para você, para falar dessa importância de recarregar essa energia. Então você sabe que o seu filho precisa dormir, precisa, por que que às vezes a noite tá tão agitada, por que que ele tá chorando? Agora, com o que eu te expliquei hoje, você já entendeu sobre isso. Só que depois eu te explico como que funciona. Até fazer uma relação com o celular também. Vou aproveitar e fazer essa relação, já que a gente está falando sobre a bateria, sobre recarregar as energias. Eu depois vou explicar com uma forma também bem didática para você sobre como é que funciona enquanto o seu filho dorme. Porque o objetivo aqui é te trazer coisas práticas para você fazer na sua vida real. Então não adianta eu ficar falando um monte de nome que seja difícil para você, porque eu vou entender, algum especialista vai entender, algum médico vai entender, mas você que é mãe, você que é pai, você não precisa saber desses nomes mais complicados. O que você precisa saber é como funciona no seu filho e como vai funcionar para você. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Toda vez que você olhar para a bateria do seu celular, você lembre, você faça essa associação com o sono do seu filho, e vice-versa. E quando você pensar no sono do seu filho, falar: opa, ele tá ali na luzinha laranja, luzinha amarela, que a Patrícia não sabe qual é a cor da luzinha do celular dela, mas é esse momento, é o momento que a bateria tá falando: ó, tá acabando, então você precisa recarregar. É o sinal que seu filho tá dando de que ele precisa dormir, tá bom? Então lembra sempre disso. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, lembra de dar o seu joinha, de dar o seu like, porque para mim isso é muito importante, para o YouTube também é muito importante saber que você tá gostando, porque ele vai compartilhar mais esse conteúdo para outras pessoas. Se você também conhece outras mães, você participa de grupos de mães, grupos de escola, você sabe que você tem alguma amiga, alguma vizinha, alguma pessoa da família que também está com uma criança, independente da idade, mas que está com essa dúvida sobre soneca, que não sabe se precisa fazer soneca ou se não precisa, passe esse vídeo para ela também, compartilhe esse vídeo, porque com certeza isso vai ajudar não só você, mas muitas outras mães também. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado então, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até mais!